Vamos trabalhar aqui o seguinte. Na maior parte dos exercícios que nós vimos até agora, nós não levávamos em consideração a resistência do ar. Na verdade, nós até falávamos, considere que esteja no vácuo ou alguma coisa assim, não a resistência do ar para o movimento. A gente só vai falar um pequeno detalhe aqui. Imaginemos um carro. Esse aqui é o nosso carro, ele se movimenta aqui dessa maneira. O ar, pessoal, ele fornece uma força de arrasto. Essa força de arrasto, como o próprio nome já diz, ela é uma força que vai contra o movimento do carro. E dependendo do tipo de fluido, que na verdade a gente tem que se preocupar com a questão do fluido, o ar é um fluido, a água é um fluido, esse atrito, que é a resistência do ar, depende de duas variáveis principais. Essa resistência depende da velocidade do carro multiplicada pelo K. O que é esse K? Esse K é a constante de resistência do ar. E esse K é a constante de proporcionalidade, que depende de três fatores fundamentais. Vamos descrevê-los aqui. O primeiro fator é a forma do corpo. Qualquer pessoa sabe que um guarda-chuva, por exemplo, ele tem uma forma exatamente desse jeito, né? E a chuva ela cai e você consegue ter uma coisa mais ou menos estável. Mas imaginemos que numa ventania você coloca o guarda-chuva no sentido contrário. O que acontece? Vai acabar rasgando todo o guarda-chuva, porque as forças vão contra a forma do corpo. A forma perfeita dentro da química, da física, é a forma arredondada, ou na forma de gota. Por quê? Porque essas formas, elas oferecem menos atrito, de modo geral. O segundo fator que a gente vai trabalhar, que vai depender da constante proporcionalidade, é a área do corpo. De novo, é uma coisa bem óbvia. E quanto maior a área de um corpo, maior o atrito que ele pode sofrer pela resistência do ar, da água ou de qualquer outra coisa. E terceiro fator é a chamada densidade do fluido. Quando eu falo fluido é o ar, tá bom? Densidade do fluido. Essa densidade do fluido, ela depende de vários fatores. A gente pode colocar essa resistência de um fluido, quando ela está num fluido aqui, por uma fórmula. É igual metade da densidade multiplicado pela área, multiplicado pela forma do corpo, coeficiente de x, multiplicado pela velocidade ao quadrado. Por favor, o pessoal que está vendo a aula, não pirem, tá? A gente vai usar essas fórmulas básicas. Só quero colocar aqui apenas para efeito de conhecimento de vocês, que existem fórmulas e relações para a gente calcular a resistência de um corpo dentro de um líquido, dentro do ar, dentro de qualquer coisa. Isso é utilizado para você calcular, por exemplo, qual o gasto de combustível do carro numa estrada, numa dada velocidade, a capota deve ficar baixada ou aberta. Então, tudo isso são fatores que a gente tem que levar em consideração. Bom, dado isso daqui, deixa eu fazer só uma aplicação. A única aplicação que eu vou fazer para termos de cálculo da nossa força de resistência do ar, que é quando uma pessoa ela cai de paraquedas, para nós podermos entender um pequeno detalhe, tá bom? Vamos ver isso. Tinha uma história na internet que era bem assim. Imaginemos uma pessoa do alto de um edifício. Ela está no alto de um edifício. De um edifício bem alto, vamos dizer que seja um edifício de 80 metros de altura. Aí ela lança uma moeda. A lenda diz que, por causa dessa altura e por causa da aceleração do movimento uniformemente variado, quando essa moeda atingir a cabeça da pessoa aqui, ela vai atingir com uma velocidade tão grande que ela vai matar a pessoa instantaneamente. Ou seja, o nome desse vídeo chama-se Como Matar uma Pessoa com uma Moeda. Mas será que isso é verdade? Olha, vamos recapitular aqui aquilo que nós já aprendemos. Nós aprendemos lá em movimento uniformemente variado, na parte de estudo de movimento vertical, que quando você lança um corpo, e não importa a massa dele, claro, né? E ele cai, digamos que seja os mesmos 80 metros que nós estamos trabalhando aqui. Vamos calcular qual velocidade ele vai cair, né? Vocês sabem, né? Velocidade vai ficar como? Velocidade final. Velocidade inicial, vamos dizer que seja zero, porque ele vai cair, né? Normal, ele vai ser abandonado. E nós vamos descobrir a velocidade final dele. Vamos usar a Torricelli, né? V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A multiplicado por ΔS.
Velocidade final, uma boa pergunta. A velocidade inicial é 0, porque ele foi abandonado. Multiplicado por 2 multiplicado pela aceleração. Vamos considerar a gravidade, por efeito de cálculo, 10 metros por segundo ao quadrado, 10. Multiplicado pela distância, que é a altura que ele vai cair, que é 80. Portanto, v ao quadrado vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 800, multiplicado por 2, que é 1.600. Essa velocidade vai ser igual a raiz de 1.600. Essa velocidade vai ser igual a 40 metros por segundo. Caso você tenha alguma dificuldade, eu vou traduzir aqui para você. 40 metros por segundo multiplicado por 3,6 dá cerca de aproximadamente 144 km por hora. Convenhamos, ninguém quer bater com nada a 144 km por hora. Ficou claro a ideia? O problema, pessoal, é que isso aqui na vida real só ocorrerá quando não existe o ar envolvido na questão. Porque nos problemas que nós fizemos até agora, nós ignorávamos a força de resistência do ar. Considerávamos que essas peças aqui, elas caem no vácuo. Elas caem no vácuo. Mas só que, na vida real, nós temos a força de resistência do ar. O que acontece na vida real é que quando um corpo ele cai, não importa a massa dele, depende daqueles fatores que já falei anteriormente para vocês. Depende da forma do corpo, depende da área do corpo e depende de onde ele está caindo. Porque dependendo da maneira como você vai jogar um determinado material, ele vai cair de maneiras diferentes. Lembre-se, meninos, quando você joga uma pedrinha do alto de um prédio, quando você solta uma pedrinha na piscina ou no mar e ela vai caindo de maneira lentamente, é por causa da reação, da resistência que o fluido exerce sobre ela. Quando o corpo ele cai com a força-peso, claro. Essa força-peso depende da massa multiplicada pela gravidade. Mas, quando ele cai, por causa do movimento dele no fluido, que é o ar, eu vou ter uma força resistente no sentido contrário ao movimento, que é a chamada força, que na prática é uma força de atrito. Mas nós vamos dizer que essa força de atrito aqui chama-se força de resistência do ar. Ela funciona da seguinte forma. O corpo ele vai caindo, e ele cai em movimento uniformemente variado, claro, mas depois de um tempo, essa força de atrito no sentido contrário vai ser igual à força-peso. Porque a prática normalmente é assim, vai ficar força-peso menos força de atrito é igual a massa multiplicada pela aceleração. Mas depois de um tempo, a força de resistência vai ficando tão grande que a força-peso vai ser igual à força de atrito. E a partir desse momento o corpo ele cai em movimento uniforme. Então, resumidamente, a nossa moeda, quando na vida real, ela não vai atingir 144 km por hora. Ela vai atingir apenas uma fração desse valor. Vai atingir uma coisa de 50 km por hora. Apesar de ser uma velocidade alta, lembre que a moeda ela tem uma massa pequena. Portanto, a pancada vai ser forte, vai ser perigosa, mas provavelmente não vai ser fatal. O que eu quero dizer nisso daí, isso aqui é a base dos paraquedas, pessoal. Por exemplo, digamos que um cidadão, ele está no avião. Isso aqui é o avião. Aí ele começa a cair. Quando ele cai, ele vai para baixo, força-peso. E para cá eu tenho o quê? A força de atrito. Mas com o tempo, pessoal, o que acontece é que a força-peso é sempre constante, mas só que a força de atrito vai aumentando. E a partir desse momento, o cidadão ele continua caindo, claro. Ele continua caindo, claro. Mas só que a partir de um dado ponto, a sua velocidade entra o quê? Em movimento uniforme. A velocidade terminal, senhores, em termos bem práticos, é em torno de 220 km por hora. Ou seja, apesar de o cara ele cair, ele pular de uma altura de mais de 1 km, às vezes 2 km até mais, ele no máximo vai atingir essa velocidade. Por quê? Porque a força de resistência do ar vai impedir que ele continue aumentando a velocidade. Lógico, vocês sabem que o paraquedista tem que ficar de braços e pernas abertos. Por quê? Porque quando ele fica de braços e pernas abertos, o que acontece? Aumenta a área dele. Aumentando a área, aumenta o arrasto e diminui bastante a velocidade. Porque ele tem que atingir essa velocidade terminal aqui para poder abrir o paraquedas dele. Por isso que se fala desse jeito. O paraquedista abre o paraquedas no começo do salto ou quando ele atinge a velocidade terminal. Não quando ele está acelerando, senão ele vai quebrar o pescoço dele quando abrir o paraquedas. O que acontece aqui, quando o cara está no paraquedas, né, nessa relação, nessa ideia, a gente está falando aqui, o
Que para baixo, o que eu vou ter aqui? Para baixo eu vou ter que forças. Eu vou ter a força, peso, e aqui eu vou ter uma força de resistência do ar, que é essa força de atrito. Essa força de atrito ocorre quando essa força peso é igual à força de resistência, ou seja, a força resultante aqui vai ser igual a quanto? Vai ser igual a zero. É aplicação direta de fórmula, não é tão complicado assim. É apenas para salientar, é apenas para conhecimento que a gente vai fazer um exercício disso. Essa velocidade terminal é dada por uma fórmula. Essa velocidade terminal é dada pela raiz do peso do cidadão, massa multiplicado pela gravidade, dividido pelo K, que K é a constante de proporcionalidade de resistência, que muda de caso para caso. Então, mas fica em torno de uns 200 km por hora, até menos, dependendo da massa da pessoa. Para fazer um exercício, só um exercício para aplicar isso daqui, tá bom? Vamos ver isso agora. Fala assim, exercício número 1. Um homem sem paraquedas tem massa total de 100 kg. A constante de resistência tem valor igual a K igual a 40 Newton multiplicado por segundo ao quadrado dividido por metro quadrado. Considere gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Determine sua velocidade limite. Sua velocidade limite, ou velocidade terminal, é dada pela seguinte relação. Velocidade igual a raiz de massa multiplicado pela gravidade dividido por K. Então, essa velocidade limite vai ser igual a quanto? O peso do rapaz, né, massa multiplicado pela gravidade é o peso dele. Ele diz que a massa total é 100 kg. Então, é 100 multiplicado pela gravidade, que é 10, dividido pelo K, que é quanto? 40. A velocidade vai ser igual a quanto? A raiz de 1000 dividido por 40. Isso aqui vai ficar velocidade igual a 100 dividido por 4, é raiz de 25. Portanto, essa velocidade limite, ou velocidade terminal, é igual a 5 metros por segundo. Aplicação bem direta de fórmula. Bora fazer só mais um exercício, só para fixar um pequeno detalhe teórico dessa parte, tá bom? Observem aí. Exercício 2. Vamos dar uma olhada aqui do livro Ramalho ainda, a gente está usando, tá? Vamos fazer aqui as questões, colocar as respostas aqui desse lado. Bora dar uma lida aqui na questão. Tá bem aqui desse lado, tá? Do lado direito. Observe o que ele fala. No salto de paraquedas, como ilustra o desenho ao lado, o paraquedista é acelerado durante um certo intervalo de tempo, até atingir uma velocidade da ordem de 150 a 200 km por hora. Como eu falei, isso aí era a média que o paraquedas ele atinge, dependendo do peso e da área do seu corpo. Quando, então, o paraquedas é aberto e o conjunto sofre uma força contrária ao movimento, que o faz desacelerar, claro, né, até uma velocidade constante bem menor, da ordem de 5 km por hora, que permite uma aterrissagem tranquila. É porque no paraquedas são duas velocidades terminais. A primeira velocidade terminal quando ele está caindo, que vai depender apenas da resistência do ar, que é em torno de 200 km por hora. Nesse momento ele abre o paraquedas e o paraquedas com aquela área enorme vai fazer diminuir mais ainda a velocidade, 5 km por hora. 5 km por hora, pessoal, ainda é uma velocidade razoável. Então, por isso que tem que ter uma técnica para o paraquedista poder tocar no solo. Não esqueça que ele cai daquele jeito lá, com os braços abertos, para aumentar a área dele. Tanto que para controlar a velocidade ou para fazer alguma manobra, ele fecha os braços, fica numa posição menor, com uma área menor, e aumenta a velocidade dele. Fora aquelas roupas especiais de esquila, né? Parecendo com o esquilo, eles conseguem dobrar o tempo de queda. Bom, então no número 1 ele fala o seguinte, ele continua falando. Com auxílio dessas informações, julgue os itens abaixo, indicando os certos e errados. Número 1, o que ele fala? Em um salto normal, conforme descrito, a aceleração resultante sobre o paraquedista, imediatamente antes de ele tocar o solo, é igual à aceleração da gravidade. Para começo de conversa, quando o paraquedista ele atinge a velocidade terminal, ele fica, quando o paraquedista ele cai, ele está o quê? Em m, o v. Quando ele está caindo e a força de atrito se torna igual à força-peso, ele atinge a velocidade terminal e, portanto, ele está em movimento uniforme. E, finalmente, quando ele abre o paraquedas para ficar até o solo aqui, de novo ele está em movimento uniforme. Então, quando ele fala que o nosso paraquedista ele tem aceleração igual à da gravidade, não tem sentido isso. Aqui está errado. O número 1 está o quê? Errada. Por que está errada? Porque o nosso paraquedista não está em movimento uniformemente variado, ele está em movimento uniforme. Por isso. Então, qual a sua aceleração antes de tocar o solo? Se ele está em movimento uniforme, a aceleração de tocar o solo vale quanto? 0. É nula. Número 2. Continuando aqui. Ele fala assim. No momento
em que no momento em que o paraquedista deixa o avião, sua velocidade inicial vertical de queda é nula. Sim, lógico, com o corpo é abandonado, nós dizemos que no ponto mais alto a trajetória é zero, portanto é zero, tá certo? E nesse caso, a única força vertical que age sobre o seu corpo é a gravitacional. Ele está perguntando essa questão que quando o corpo ele cai é por causa da gravidade. É verdade isso? Sim, é verdade. Quando o corpo ele cai, a única força que atua sobre ele, a princípio, vai ser o quê? A força-peso. E força-peso é massa multiplicado pela gravidade, ou seja, depende da gravidade. Então, sim, é verdade. Quando o corpo ele começa a cair, a única força que atua sobre ele, a princípio, é a da gravidade. Pouco a pouco, a força de atrito ela vai atuando sobre o corpo. Então, a número 2 está correta. Certo, né? Já, qual a próxima agora? Número 3. O que ele fala? Considerando a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, desprezando a resistência do ar, o paraquedista que salta do avião e mantém o paraquedas fechado por 10 segundos, intervalo de tempo de 10 segundos, atinge ao final desse período uma velocidade de 36 km por hora. Bom, temos que ver se isso é verdade. V ao quadrado igual a quanto? V ao quadrado... desculpa. É tempo ele deu, né? Vovô anda taradinho. Qual a velocidade final? Fala, não sei. Qual a velocidade inicial? Quando o paraquedista ele salta do avião, nós admitimos que sua velocidade vertical é zero. Não esqueça da nossa aula de lançamento oblíquo, tá bom? A aceleração vale quanto? A aceleração é a da gravidade, que vale quanto? 10, multiplicado pelo tempo, que é 10. Portanto, essa velocidade vai ser igual a 100 metros por segundo. Transformando para km por hora, basta multiplicar por 3,6. Vai ficar 100 multiplicado por 3,6. Essa velocidade vai ser igual a 360 km por hora. Não é verdade. Ele falou que vai dar quanto mesmo? 36 km por hora. Errou bastante. Então, essa aqui é o quê? A 3 é falsa. É falsa porque ele atinge uma velocidade bem maior. Não é correto. E, finalmente, a 4. O que ele fala? Na 4. Do instante em que o paraquedas abre completamente até a chegada ao solo, o conjunto é desacelerado pela resistência do ar. Nessa situação, a força contrária ao movimento é sempre maior ou igual à força da gravidade. Pessoal, isso é uma coisa óbvia, prestem muita atenção. Quando um cidadão cai, a princípio as forças que estão atuando sobre ele, vai ser a força-peso. A força de resistência do ar, que nós podemos chamar de força de atrito do ar, força de resistência do ar, vai aumentando. Pouco a pouco ela vai aumentando até atingir a velocidade limite. Até atingir o limite. Nesse ponto, o peso vai ser igual à força de atrito. É uma questão matemática. A força de atrito não pode ser maior do que o peso aplicado nele. Portanto, quando ele fala que a força contrária ao movimento é sempre maior ou igual à da gravidade, não. No máximo igual à força do peso. É igual à força provocada pela gravidade. Então, essa última também está o quê? Ela está errada. Lembre-se, a força de atrito é uma resposta ao peso, à área, ao tipo de fluido que o cara está descendo, o tipo de ar que ele está descendo, temperatura, tudo isso. Nunca vai ser maior do que o próprio peso dele. Não tem sentido isso. Bom, pessoal, é isso daqui, tá bom? Bora fazer muitos exercícios com a gente fixado. Nós terminamos essa primeira parte de dinâmica. Espero que, sinceramente, que tenham entendido isso detalhadamente. Foi feito muito carinho essa aula. Não esqueça de curtir, compartilhar e vamos estudar.